Você já se perguntou por que algumas pessoas ouvem a palavra de Deus e mudam suas vidas completamente, enquanto outras pessoas ouvem e parece que nada muda, a vida continua da mesma forma? É sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre uma parábola de Jesus. Hoje vamos começar uma minissérie das 12 parábolas de Jesus. E o desafio você é não perder nenhuma. E a primeira parábola de Jesus é essa. É a parábola da semente que caiu em boa terra. A semente é a palavra de Deus e a boa terra é o solo, que é representado pelo nosso coração. E hoje nós vamos falar sobre 4 solos, 4 tipos de corações que ter e tomar cuidado para não ter também quando nós ouvimos a voz de Deus. E a primeira parábola que Jesus nos fala está lá em Mateus 13:4, que diz assim: E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, enquanto vieram as aves e comeram. Esse versículo representa nós ouvindo a palavra de Deus. E o caminho representa o início da nossa jornada, da caminhada com Deus. Muitas vezes pegamos o celular e ouvimos aquela pregação top que muitas vezes mexe com o nosso coração, a gente começa a ouvir, só que nem aquela pregação muito boa, a gente começa a ver as dificuldades na nossa vida e começa a ver as preocupações, a ansiedade, como que eu vou pagar essa conta, como que eu vou enfrentar esse desafio, aparecer um gigante maior do que eu. Muitas vezes, enquanto nós estamos ouvindo para nossas preocupações, o barulho dela está sendo muito maior do que a palavra de Deus. A palavra não tem seus defeitos. E é comparado a semente que caiu em meio ao caminho, vieram as aves e comeram. E como está o seu coração? Será que a semente, que é a palavra de Deus, tem caído em meio ao caminho, com você ouvindo e as aves estão vindo devorar? Será que você tem se distraído ouvindo a palavra de Deus? Então tome muito cuidado com isso. E a segunda parábola que nós vamos falar aqui é a continuação, no 5 e no 6. E outra parte caiu entre pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu porque não tinha terra profunda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se porque não tinha raiz. Aqui fala sobre uma semente, sobre o nosso coração, quando nós aceitamos a palavra de Deus. E realmente ela cresce na nossa vida, a gente começa a mudar os nossos hábitos. Só que quando a gente muda, a gente não mantém uma constância. A nossa semente cresce, germina, mas a nossa raiz não é tão profunda a ponto da gente manter essa constância, da gente manter uma vida de oração, da gente manter uma vida santificada e enraizada em Cristo. E aí que está o maior perigo. Ao invés da gente crescer, a gente tende a estar entre os pedregais e ser consumido. Aí que está o pior perigo. Quando a gente ouve a palavra de Deus, tem frutos, começa a mudar, imediatamente a gente para com essa mudança e nós não podemos falhar. Como que está sendo as suas ações? Você tem mantido a constância quando você ouve a palavra de Deus? Ou você tem estado enraizado em Cristo no seu dia a dia? E agora nós vamos falar sobre a terceira solo. O terceiro solo é o solo dos espinhais, que a gente precisa também tomar cuidado com ele. Está no 7, que diz assim: outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e sufocaram-na. Isso está assim. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. Aqui nós vivemos para a nossa vida. Quando nós estamos na caminhada com Deus, caminhando no dia a dia, estamos indo para altos níveis espirituais com Deus. Quando estamos bem na caminhada, aparecem alguns espinhos que, se a gente não
se atentar, eles vão nos perfurar. E outra caiu em boa terra e deu fruto. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. Aqui fala dos espinhos, fala muito de quem você é, das atitudes que você está tomando. Você não é o que você pensa, você é o que você faz. As pessoas olham para você e vão saber, ter uma visão sobre quem você é a partir do momento que você está fazendo. Tem um escritor que ele vai comparar que quem você é, as suas ações falam muito sobre você. Se você está comprando muita comida, quer dizer que você é uma pessoa que gosta de comida. Mas se você é uma pessoa que está olhando mais para as coisas terrenas do que as espirituais, você é uma semente que está crescendo junto a espinhos. Porque a partir do momento que você, você começou a vida de oração, você está jejuando, você está indo bem com Deus. Mas de repente você começa a ficar pensando nas coisas que são terrenas, que são passageiras. Cara, por que eu não faço essas coisas que para os outros são bons, mas para mim eu também quero isso. E a partir do momento que você começa a olhar para coisas que são passageiras e você passa a desvalorizar o que é eterno, esses espinhos eles vão te perfurando. É aí que você tem que tomar um cuidado, porque você não vai crescer mais espiritualmente. Você vai ser uma semente jogada fora e que ela não vai crescer mais e também não vai dar fruto. E nós vamos falar também sobre a quarta semente, que eu espero que você seja ela, que continue. Diz assim: outra caiu em boa terra e deu bom fruto. Um grão produziu 100, outro 70 e outro 30. A questão aqui não é quem produz mais, mas aqui é que caiu em boa terra. E Deus, ele quer que a gente caia nessa boa terra, que a gente produza sementes, que a gente venha crescer, que a gente venha dar fruto. E a questão não é se você dá 30, se você dá 70, mas se você dá 100. Mas o que Deus quer saber de você é se você está dando fruto. Porque enquanto muitas pessoas estão olhando para as coisas que são passageiras, esquecendo de valorizar o que realmente Deus quer ver de você, Deus quer um coração sincero, um coração que cresça, uma semente que dê fruto, enquanto outras pessoas estão sendo sufocadas pelo mundo, estão sendo sufocadas pela ansiedade. A boa terra não, a boa terra vai te produzir paz, vai te produzir um sentimento bom que você vai dar frutos para Deus. Eu quero te dizer nesse vídeo, se você cai em uma péssima terra, se você não está dando fruto onde você está, se você está pecando diante de Deus, se você está fazendo e tendo hábitos que não era para você ter, largue esses hábitos hoje, para você viver as maiores experiências que você já viveu, para você viver uma vida paz, uma vida tranquila. Não que vai conduzir a ruína, mas que vai conduzir a vida. Porque um pai nunca vai deixar o seu filho. A partir do momento que você decidir cair em terras boas, dar frutos, pode deixar que Deus, ele vai cuidar do crescimento. Porque tem uma passagem que vai falar: Apolo plantou, Paulo plantou, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. Então não interessa o quanto você desenvolva, o quanto você tente, mas quem vai dar o crescimento em você é Deus. E eu termino por aqui. Se você gostou dessa mensagem, não esquece de curtir e se inscrever.